Por exemplo, uma lei que ordenava fiscalizar o som das igrejas, né, os sons na cidade. Eu tive acesso a essa lei. Eu ia até lhe fazer essa pergunta, que o senhor fez algumas postagens. Pastor Juraci, na maior rede social do país e do mundo, o Facebook. Claro. Quando o senhor fala da fiscalização, o senhor é contrário à fiscalização? É uma pergunta que eu tenho que fazer. Claro. E quando o senhor tratou dessas questões envolvendo fiscalizações aos templos religiosos, de que forma o senhor enxerga essas fiscalizações? De uma forma positiva ou negativa? Houve excessos ou não houve durante essas fiscalizações? Claro, houve sim, Paulinho. E o meu questionamento é porque essa fiscalização ela veio logo após o pleito eleitoral de deputados. Entendeu? Veio logo essa fiscalização, fiscalizando carros de sons, fiscalizando bares, mas eu tive acesso à lei, reza que não deveria ser usado a força militar, a polícia militar, a não ser que houvesse resistência. Só poderia ser chamada a polícia militar em caso de resistência. E eu pergunto a você, que resistência o evangélico apresenta a uma lei? Eu nunca apresentei, pelo contrário, sou favorável que se fiscalize tudo. Na verdade, o que se fiscalizou mais só foram as igrejas, né? As igrejas que foram alvo dessa fiscalização. Policiais militares entraram em templos, Paulinho, entraram em templos. Nós não podemos permitir que sem autorização alguém entre na sua casa para lhe fiscalizar. Tudo bem, vem alguém do setor jurídico e fiscalize, mas uma coisa é alguém do setor jurídico chegar à minha casa e fiscalizar qualquer coisa, né? Explicando o motivo da ação. Outra coisa são policiais entrarem na minha casa. Como minha vizinhança me vê, como as pessoas veem. Você sabe que isso é completamente diferente. Você tem um carro de som, trabalha assim, sabe? Uma coisa é alguém do jurídico chegar à sua casa e lhe apresentar. Outra coisa é se os policiais chegarem lá, como as pessoas vão ver, como as pessoas, o que vão falar. Entendeu? Pastores foram surpreendidos no meio dos cultos, deixaram o microfone, desligaram o microfone. Em meio aos cultos, para não serem penalizados, ficaram com medo. Eu estava adorando a Deus, eu estava cultuando ao Senhor, quando uma pessoa chegou lá, pastor, o policial está aí fora. Eles estão aí fora, estão com o aparelho aí fora. Paulinho, algo totalmente arbitrário, excessivo, sem necessidade alguma. Por quê? Por que isso? E por que só em algumas? Principalmente igrejas pentecostais. Esta fiscalização, pastor Juraci, ela ocorreu por que órgão? Ocorreu pelo órgão da Secretaria de Meio Ambiente. Secretaria de Meio Ambiente, que é da Prefeitura Municipal de Gandu. Sim, da Prefeitura Municipal de Gandu. A prefeita foi convocada por 3 vezes à reunião com os pastores. 3 vezes compareceu à reunião esperando a presença dela. Ela não foi, nem enviou representante algum, não deu resposta alguma aos pastores, entendeu? Eu tenho pastores, são testemunhos e podem falar exatamente o que eu estou lhe dizendo. Nós estivemos esperando a resposta, pelo menos em consideração e respeito aos evangélicos. Paulinho, o direito da liberdade religiosa foi uma luta, uma conquista dos evangélicos por muitos anos. Por muitos anos, não só os evangélicos, os católicos, de todas as religiões, entendeu? Então eu sou contrário a qualquer ataque, a qualquer religião, todos têm o direito e têm o seu papel fundamental dentro de uma comunidade como a nossa comunidade Gandu. Pastor Juraci, durante esse período, agora da gestão Irismar, em 2008, lembro-me bem, houve uma participação expressiva dos senhores líderes, alguns, em maioria, a própria campanha política naquela época para que Irismar ela chegasse ao poder. Sim. E agora esta prefeita estando no poder e na condição também de evangélica, e o senhor também como evangélico e uma autoridade eclesiástica, como percebe esse tipo de comportamento diante das informações que o senhor esclarece aqui no ar e que para mim até eu fui pego de surpresa, eu não tinha conhecimento a que ponto se chegou e de que forma foi feita essas fiscalizações. Exatamente. E o que o senhor é até muito criticado por alguns que se contrariam com aquilo que o senhor vem dizendo ao longo de um bom tempo e agora nesse período e também no Facebook. É verdade. Paulinho, é o seguinte, uma atitude errada como essa, se nós nos calamos, nós abrimos brecha para que coisas maiores aconteçam. Você sabe que uma fresta de água em qualquer construção põe em risco toda aquela construção. Então, nós precisamos ter cuidado, né, com esse tipo de atitude, porque conversei com pastores que tiveram a mesma visão que eu. Foi logo após um pleito eleitoral e nós fomos surpreendidos por essa fiscalização. Por quê? Com relação à campanha há 4 anos atrás, Paulinho, eu me senti totalmente decepcionado. Eu fui decepcionado pela falta de respeito
respeito e consideração. Me senti usado, não só eu, como muitos pastores. Veja que pastores não colocam mais, alguns que colocaram a cara na política, na campanha, não colocam mais, não vão à luta mais. Por que não foram? Porque foram decepcionados, Paulinho. Foram extremamente traídos na confiança que nós fizemos de uma pessoa que se declara evangélica. Entendeu, Paulinho? Então, a verdade é que nós esperamos, não que houvesse favorecimento aos evangélicos, com uma classe nenhuma, todos têm que ser tratados igualmente, mas o respeito a nós, como todos são respeitados. E eu abro a boca... Deixando bem claro, o pastor Juracy não é contra a fiscalização. Não, nenhuma. Seria infeliz da sua parte, claro, se houvesse essa linha de pensamento. É verdade. De um cidadão, de uma autoridade eclesiástica e conhecedor da palavra de Deus. Exatamente. Que a própria palavra fala, a palavra de Deus fala das leis dos homens e que nós devemos respeitar. Exatamente. Eu sou totalmente favorável à fiscalização das igrejas, como dos carros de som, como dos bares. O que eu não posso aceitar é que as coisas sejam feitas de forma arbitrária, excessiva, como foi feito. Ou seja, uma lei que diz respeito aos evangélicos, que é o dia do evangélico, não é cumprida. E a lei que pode penalizar o evangélico é cumprida de forma errada. Paulinho, isso está muito claro. Há alguma coisa por trás disso, é assim que eu vejo. Porque uma lei que diz respeito aos evangélicos, por 4 anos foi esquecido e desrespeitado. E uma que pode de alguma forma penalizar igrejas, se não estiverem de acordo, né, com a legislação, essa é cumprida, mas é cumprida de forma errada, de forma excessiva. Policiais à porta das igrejas, é a nossa liberdade de culto, Paulinho. O que é mais importante é o culto. É o culto a Deus. Para o cristão isso é o mais sagrado. E nós fomos interrompidos. Claro, alguns crentes não estão nem aí para isso, né? Porque, em primeiro lugar, vale muito mais os seus favorecimentos, né? Mas para mim, que eu sou pastor evangélico, a liberdade religiosa é muito importante. Eu brigo por isso em qualquer lugar, em qualquer tempo. Você sabe que minha briga não é agora. Alguns estão dizendo que eu tenho que me calar, que eu tenho que calar a boca, que é isso, porque eu estou falando isso, aquilo. Alguns que falam querem que eu me cale porque eles estão de olho nos seus favorecimentos, mas eu não. Eu estou lutando, não é de agora. Paulinho, você viu a entrevista 2 anos atrás, eu estava lutando. Há tempos que nós estamos lutando em favor do dia do evangélico, que foi uma luta e foi conquistado e foi sancionado em respeito, em homenagem a esse povo de Deus. É um povo importante na nossa cidade, como todas as demais associações, todas as demais instituições, mas a igreja tem o seu dia, a igreja evangélica precisa ser reconhecida a sua importância. Nesse momento que a gente fica muito triste, prefeita Irismar, com esse comportamento e de uma certa forma acaba sendo um desrespeito à população e as pessoas, ao segmento religioso, independente de segmento religioso ou não, mas da forma como o pastor Juracy tem tratado a coisa, aqui toda essa situação explícita nos deixa tristes e decepcionados e na verdade a gente vê isso como um desrespeito a essa comunidade, infelizmente, que deveria ser respeitada, independente de que religião seja, partido ou time de futebol, que seja, mas que houvesse de fato um respeito e que esse respeito, infelizmente, não houve, porque se houvesse, não seria notícia e o pastor Juracy hoje não estaria aqui a fazer essas reivindicações. Sem dúvida, Paulinho, e o que me preocupa também, além de ser uma atitude do executivo, da prefeita, é também as pessoas que compõem o secretariado, o grupo de governo, né? Porque esse grupo de governo tomou atitudes em que a prefeita dizia desconhecer. Esse foi um ato mesmo, na secretaria ela disse que não sabia. Foi questionada e disse que não sabia. Depois o secretário sabia, depois outro sabia. Então, atitudes não só por parte da prefeita, mas por parte do seu secretariado. Então, esse grupo de governo é que nós precisamos questionar se há alguma coisa contra o povo evangélico e principalmente contra algumas lideranças que têm coragem de falar a verdade. Pastor Juracy, algo mais que o senhor queira colocar, fique à vontade aqui no Giro 103. Eu quero agradecer, né, a oportunidade. Tenho sido muito agredido, perseguido, mas eu tenho a minha consciência limpa, Paulinho, que eu estou lutando por uma causa justa, uma causa nobre. Aqueles que hoje me atacam sabem que há 4 anos atrás eu lutei por eles e não pedi nada.
nem cargo, nem dinheiro para isso. Mas fui decepcionado e traído, como muitos outros evangélicos. E por isso, vou continuar lutando. Obrigado. Ok, muito obrigado, pastor Juraci, ele que esteve aqui ao Giro 103 para fazer mais uma vez essa lembrança daquilo que está sendo descumprido pela administração pública municipal. Giro 103.